A Apple anunciou na última terça-feira 4 novos modelos de iPad. 2 modelos de iPad Air 11 e 13 polegadas, que agora estão equipados com processador Apple M2, e 2 modelos de iPad Pro 11 e 13 polegadas também, que vem com display Ultra Retina XDR de OLED de camada dupla e com um novo processador que é o Apple M4. A empresa também anunciou novos modelos do Magic Keyboard, que é o tecladinho do iPad, e do Apple Pencil, que é o Apple Pencil Pro, que é exclusivamente compatível com os novos 4 modelos de iPad. O iPad, que não é o Pro nem o Air, é o normalzinho, tá, gente? Permanece sem mudanças, mas vai receber um desconto de $50 nos Estados Unidos. Vamos falar desses novos iPads porque tem muita coisa interessante e também algumas coisas revoltantes, como tudo que a Apple faz, não é mesmo? Normalmente os interessantes são a tecnologia, os revoltantes são o preço. E depois ele quebra quando a garantia acaba. Acabou hoje a garantia. Não acabou não. Acabou em janeiro a garantia. Aí ele começa meio que a ficar meio... Não tem garantia mais, não tá nada garantido pra você. Ele tinha o Apple Care, tá, gente? Só que depois de 3 anos, não é garantido que você vai conseguir continuar com o Apple Care, que é a garantia dele. Eu tinha pagado pra ter extra. Aí ele tá meio zoeirinho agora com a minha cara, eu não tô gostando com isso não. Mas enfim, a Apple fez um evento, essa transmissão recentemente. A gente tem o iPad Air, que mudou do processador M1 pro M2, e teve também a câmera dele reposicionada. Agora não tá mais no topo, ela tá no meio, na lateral, larga, que é para você usar com ele na posição deitada, posição de retrato dele. Retrato não, de landscape dele. Ele vem com Touch ID, que é a digital no botão, e a tela, que é a coisa que a galera menos gostou, ela continua sendo de LED, né, IPS, é de 60 Hz, porque a galera tava esperando que eles iam receber também o ProMotion no iPad Air, que é a tela até 120 Hz e tal. Não vai acontecer. Ele começa custando $600 nos Estados Unidos pro modelo de 11 polegadas e $800 pro modelo de 13. A memória vai de 128 até 1 TB e ele não tem mais entrada de cartão, cartão é só eSIM, se você comprar a versão com dados de internet, e ele também vem com Wi-Fi 6E. O iPad Pro, que é a grande novidade, que foi o grande tchan dos anúncios deles e tal, o que mudou nele principalmente, primeiro, agora ele tem só 5.1 milímetros de espessura, o que faz dele o dispositivo mais fino que a Apple já lançou, mais fino até que o iPod, tinha um iPod fininho na época, é o mais fino. Na verdade não é, porque a Apple vende também uma flanela de microfibra. Que é caríssima, 80 pila, não é? Que é caríssima e é mais fina. Mas enfim, o eletrônico mais fino que a Apple já lançou. A câmera também foi reposicionada do modo retrato para o modo paisagem. Ele não funciona com Touch ID digital, ele tem a Face ID, que é a de face, né, que o iPhone tem também. A memória dele vai de 256 até 2 TB e ele perde a câmera grande angular dele. Ele vai ter uma câmera só que é a ultra grande angular. Ele vai ter uma câmera só que é a principal, que é a grande angular. E também vem com o modelo de eSIM, não tem mais entrada de cartão, é só digital. E também o Wi-Fi 6E. A Ultra Retina XDR, que é o monitor dele, que é uma das grandes inovações, é uma tela de OLED que tem ProMotion. Ela pode mudar a taxa de atualização dela de 10 até 120 Hz. Para economizar bateria e ficar mais fluido e coisa do tipo. E o mais impressionante é que ela tem um brilho sustentável de 1000 nits, que é muito. E também com pico, porque sustentável é o que ela consegue manter o tempo inteiro, pico é o que ela consegue só rapidamente. Com pico de 1600 em modo HDR, para conteúdo HDR. Isso é muito impressionante, porque eles tiveram que basicamente criar uma tecnologia que a gente não viu sendo vendida massivamente no mercado, que é uma camada de OLED dupla. Na verdade, ele não tem uma tela de OLED, ele tem uma tela em cima da outra. Caramba, pra que isso, gente? Porque pra você ter um brilho alto. Porque um dos grandes problemas do OLED é que quanto mais você forçar ele para aumentar o brilho, mais você aumenta a degradação da célula e você tem o fenômeno do burn-in, que é basicamente a tela fica degradada e fica formada a imagem. Uma imagem fica fixa na tela, congelada na tela. Você vê aquele fantasma de uma outra imagem e tal. Isso acontece com televisores mais baratos ou que ficam travados no mesmo canal o tempo inteiro. Se você for aí no seu dentista que deixa o dia inteiro na Globo News, você vai ver que a logo da Globo tá marcada no canto quando você muda de canal. Agora, com essas telas, a Danusa fez uma pergunta interessante. Quanto que pesa? Essa que é a coisa mais estranha. Ele tá pesando 600 e poucos gramas, mas o interessante é que ele é mais leve que o iPad Air. Sério? Como que eles conseguiram isso, cara? Isso é muito fininho. Porque ele é fino, material, e também, por incrível que pareça, a tela de OLED é mais... Aliás, por incrível não. Por lógica, ela é mais leve. É verdade, já aprendi isso num vídeo do Coisa de Nerd. Entre as várias camadas que a tela de LED convencional tem, tá? A tela IPS, coisa do tipo,
ela tem que ter a tela de cristal líquido e também uma luz no fundo, né? Uma tela de luz no fundo. Enquanto a tela de OLED, ela consolida tudo isso numa camada só, basicamente. Quase, vocês entenderam. Então ela é mais leve, tá? Por isso que as TVs de OLED, elas são fininhas. E de fato, coisa muito estranha, porque o Pro agora é mais leve que o Air. O Air que é pra ser leve, mas enfim. E ele também, se você comprar a opção de 1 ou 2 terabytes, ele vem com uma opção de nanotexture na tela, que aqui você paga $100 a mais nos Estados Unidos. Ele tem uma opção de tela fosca. Ele deixa a tela fosca, ele faz um procedimento em máquina. É aquilo que o Emerson tem, não é? Não, o que o Emerson tem um adesivo que você cola. Ah, tá. Agora fizeram de verdade. Fizeram de verdade. E faz muita diferença aquele negócio. Não, depende. Você perde um pouco do contraste. E também da definição, porque a tela fica difusa e coisa do tipo. Mas pra galera que tem que trabalhar com o iPad do lado de fora... Sim. A galera que vai trabalhar com produção e coisa do tipo, ajuda porque diminui o reflexo. Não só isso, vamos falar agora do processador, que é a grande atração dele, que é o M4. Começou desde o processador M1 que a Apple faz, a eles colocarem os iPads de computador do MacBook no iPad, que é muito potente, o que faz com que o iPad seja o tablet mais potente do mercado, sem ninguém chegar perto. A não ser que talvez por alguns tablets Windows que são feitos para aplicações específicas, são muito grossos e coisa do tipo, tem um sistema de refrigeração muito grande, são basicamente laptops, só que em vez de dobrar, eles são numa coisa só. Nenhum tablet chega perto. E os Macs estão agora com o processador M3, e o iPad vai receber de forma exclusiva até agora o processador M4, que é a sucessão dos atuais processadores de MacBook. Tá? Então, tipo assim, ele vai ter uma coisa que nem os MacBooks têm ainda. E esse M4 é um cavalo. Já mediram aqui e viram que em alguns testes de benchmark ele tá batendo, em algumas categorias, tá, gente? Não em todas. Processadores que consomem muito de PC desktop. Desse que você tem que colocar um cooler do tamanho da sua vida em cima. Tá? Imaginando que você tem uma vida muito grande. Em alguns, não é across the board, tá? É um processador impressionante. Isso tá rolando agora, porque ninguém tem um dele na mão ainda, oficialmente. Vai ser lançado ainda. Mas o que acontece? Ele é um processador que vem em 10 ou 9 núcleos. Porque se você quiser o de 10 núcleos, você tem que comprar o iPad Pro de 1 ou 2 terabytes. No iPad Pro de 256 e 512, eles te dão uma versão um pouco mais reduzida desse processador, que é a versão que chama de Beam, que é com 9 núcleos, mas mesmo ainda assim é muito potente. E é um processador de 3 nanômetros feito numa nova litografia da TSMC. A gente já explicou isso aqui antes, tem essa empresa em Taiwan que faz todos os processadores mais avançados do mundo. Todo mundo depende deles. A Apple desenvolve o processador, mas não fabrica. Quem fabrica é essa empresa TSMC nessa nova litografia, que é basicamente a tecnologia de impressão desses chips que eles fazem. Tem uma máquina gigantesca que usa raio laser para pegar numa chapa de silício, desenhar o processador nela, tá? Com transistores, que é como se fosse o neurônio do processador. Cara, isso é muito louco, que são muito pequenos, do tamanho do comprimento de alguns átomos, tá? Queria ir lá, meu bem, visitar. Eu também. Se tiver alguém da TSMC e conseguir colocar nós pra dentro... A gente filma tudo. Fala com nós, tá? A gente dá um jeito. Mas o que acontece é o seguinte, por que eles foram pro M4? Porque pro M3, a Apple se comprometeu a usar uma litografia intermediária da TSMC que só ela estava usando, que era o N3B. Por quê? Só a Apple usava porque essa litografia era muito problemática. Basicamente, especula-se na indústria que 50% dos processadores tinham que ir direto para reciclagem. Porque nesse processo, o negócio é tão complicado, você está lidando com coisas tão pequenas, que não é só problemas do mundo macroscópico que eles têm que endereçar, eles têm que resolver problemas de física quântica. Então, com microvariações que acontecem nesse processo, por mais preciso que ele seja, o seu processador basicamente ou não funciona, tá? Ou ele não consegue atingir a potência e as características que você requer para poder colocar no seu produto. Tem várias coisas que você pode fazer, você pode vender ele como um processador mais barato, que várias empresas fazem para não perder o dinheiro, que chama de binning, mas também, dependendo do que você for fazer, você tem que mandar ele de volta para reciclagem. E esse processo de fabricação todo perdia mais ou menos metade, era muito caro, nenhuma empresa assumiu, só a Apple, porque ela precisava de uma coisa para poder vender os MacBooks M3 dela, tinha que ter um ganho de performance em relação ao M2, que funciona numa litografia de 5 nanômetros, que é menos eficiente, e ela assumiu o custo, tá? A Apple assumiu o custo. Nenhuma outra empresa assumiu. Normalmente as empresas esperam que a entrega desse processo seja de pelo menos 70%. E eles lá estavam com um problema para bater 50%. Só que agora eles desenvolveram o negócio e chegaram na litografia deles de 3 nanômetros, que é a N3E, que é a que todo mundo vai usar, inclusive a Apple. Então a Apple falou assim, beleza, já tá pronto?
Em vez da gente fazer naquela outra que tá dando problema, já me manda o M4 aqui, nessa nova litografia, porque eu já vou colocar no iPad ali mesmo. E a Apple fez isso. Que não só vai vender muito iPad, porque o iPad, em teoria, tem um processador mais rápido que o MacBook. Do que esse meu aqui? Tá. O seu tem um M1, é muito mais barato, é muito mais rápido. Barato é muito mais rápido. Mas também esse potencialmente é mais barato para ser produzido, potencialmente, eu não sei dos números, tá, gente? Não sei se tem vazou alguma coisa de indústria. Porque depende muito da negociação que cada empresa que vai fazer processador tem com a TSMC. Porque a TSMC faz os processadores da NVIDIA, faz os processadores da AMD, né? O processador do seu PlayStation, do seu Xbox foram feitos lá por eles também. Então tem a negociação. Mas, aparentemente, é mais barato do que o que eles estavam usando antes. Por conta desse negócio de 70%, 30% de aproveitamento e tal. Eu tô pensando, vai compensar eu comprar um iPad e trocar o meu computador por um iPad? Não, espera o M4 sair no MacBook, se você quiser um MacBook novo. Porque aí, qual que é o problema do iPad? Qual é o seu problema Você já adiantou o tema. O iPad é rapidíssimo. O hardware é sensacional. A tela é incrível. O preço acompanha, tá? Você vai pagar pelo que você tá levando. É muito mais caro? O preço, tipo assim, o preço é alto. Mas dessa vez, tipo assim, é a primeira dessa tela de camada dupla de OLED que tem no mercado, que eles chamam de esse Tandem. vai dar problema, né? Não, eles têm processadores mais rápidos, não é isso. Eles estão cobrando um preço alto, é porque não tem ninguém que oferece, não tem um competidor para esse nível de coisa, tá? Samsung! A Samsung, eu acho como que a Samsung pode responder à Apple. Com um tablet que permita instalar Final Cut nele. O negócio da Samsung é que os tablets da Samsung têm processadores de celular, que acontece com todos os outros tablets Android, basicamente, tá? Tirando alguns que têm os processadores de PC também, mas não são melhores. Esses dispositivos portáteis funcionam numa arquitetura chamada de ARM, tá? Que é uma arquitetura voltada para processadores de baixo consumo. Inicialmente, pelo menos, era assim. Porque eles rodam na bateria. Diferente dos PCs, que funcionam numa outra arquitetura chamada x86, que é mais voltada, vamos colocar assim, para multifuncionalidade, para fazer várias coisas. Tem várias especificidades de cada arquitetura. Então não tinha um processador assim com uma oferta absurdamente alta de performance em ARM antes para colocar em tablet. Só que agora a Qualcomm, que é a empresa que faz o Snapdragon, que é o processador que tem nesse celular. E é presidida por um brasileiro, sabia disso? Eles vão lançar um processador de PC, que é o X Elite. E esse processador pode ser colocado em tablets também, nada impede. E aí a gente vai ter um tablet que vai competir em performance com os iPad. Mas o problema do iPad não é performance. E é aí que eu quero entrar no seu tópico. O problema é o iPad OS, é o sistema operacional. Que você tem basicamente um MacBook capado. Por quê? O iPad é um sistema operacional que veio do iOS, que é do iPhone, basicamente o mesmo sistema que depois ele divergiu. É um sistema originalmente feito para consumo de mídia. Mas depois a Apple decidiu lançar o iPad Pro, que é feito para produção, para criação. Só que ela não tem um sistema operacional que é feito para isso. Então, assim, gerenciamento de arquivo no iPad é horrível. Depois tem a restrição da Apple de você só pode baixar aplicativo da loja de app deles. Se bem que a Europa vai quebrar isso agora. Então, tipo assim, se você precisar de um aplicativo para resolver um probleminhazinho, tipo assim, eu salvei uma gameplay do PlayStation, só que eu salvei no formato errado, que é aquele WebM, uma coisa assim, esqueci o nome dele agora. Não abre no meu editor de vídeo. Eu tenho que converter para MP4. Eu baixo um aplicativo aqui, gratuito, rapidinho, um Handbrake que faz a conversão. Resolvi meu problema no PC, no Mac e tal. No iPad não tem. Eu quero transferir arquivos, eu tenho o Finder no Mac, eu tenho o Windows Explorer no Windows, eu posso gerenciar meus arquivos sem problema, minhas pastas e tudo. No iPad, eles começaram a fazer um treco mais recentemente. Mas é mais confusinho. Mas é uma porcaria, não funciona, não é pra isso. Então, é cheio desse negócio. E não só isso. Tem aplicativos de Mac e PC que tem no iPad? Tem. Tem DaVinci Resolve, tem o Final Cut, tem Photoshop, mas todos são versões mobile desses apps. É verdade. O que chega mais perto de fazer tudo é o DaVinci Resolve. Mas mesmo assim não vai fazer tudo o que você quer. Então esse que é o problema. Nenhum usuário de iPad olha hoje e fala, sabe o que eu precisava? Um iPad novo. Não, mais performance. O que o iPad, principalmente o usuário de iPad Pro, o que o iPad não tem é que ele não é rápido o suficiente. Ele é rápido para usar todos os aplicativos que você está usando nele. Essa aqui é a questão do iPad. E vamos falar do preço. Preço! Estados Unidos. Nós vamos construir o iPad Pro mais caro. Vamos pegar o modelo de 13 polegadas. Grande. Vamos pegar Silver. Eu gosto mais do outro, mas tudo bem. Tudo bem, Space Black. Black, eu gosto mais do 2 Black. terabytes. Vamos pegar o Nanotexture. Sem conto, pra você pegar a tela
Fosca. Fosca, né? Beleza, pegamos a tela fosca. Vamos pegar o modelo Wi-Fi celular também. Mais caro. O Wi-Fi celular. Vou pegar o Wi-Fi do celular. Você tem que pagar $200 pra você ter celular nele. Não vou colocar Engrave, porque eu quero vender ele eventualmente. Vamos pegar o Apple Pencil Pro. E eu tenho que mencionar isso aqui, tá? A capinha dele de teclado e o Apple Pencil não funcionam com os antigos e os antigos não funcionam com ele. Isso é uma informação que você devia realmente dar, porque foi isso que me assustou, que eu achei absurdo. Se você comprar o iPad Pro, você tem que comprar tudo de novo, mesmo que você já tenha do antigo, inclusive o lápis. Se tudo estiver funcionando bem. Mesmo se tudo estiver funcionando bem. E o Apple Pencil Pro, eles têm umas vantagens, tá? Ele tem um botão nele agora, como é que fala? Capacitivo. Ele tem um motor de vibração também. E ele tem um giroscópio, né? Pra você, ele consegue identificar que você tá girando ele. Ele é realmente melhor, mas tipo... Pra você pegar aqueles movimentos de pincel e tal. E a gente vai vir aqui e vamos adicionar o keyboard também. Bota o 349. US English. Save. Eu vou comprar na lata. Caramba! Não, Apple Care. Tem que ter Apple Care, senão já viu. 2 years, 169, 2 anos, porque se estragar, né? 3.246 dólares americanos. Ou... o preço de um Ford Ka. O preço de um pequeno carro. Com esse valor aqui, você compra o MacBook 14 Max de entrada. Vamos ver no Brasil. Só é legal quando você vê no Brasil. Ver preços. Modelo de 13 polegadas, prateado, 2 TB, nanotexture, Wi-Fi celular. Então o Apple Pencil com USB-C funciona? Ah, ele é compatível com USB-C também. Ele não é compatível com outro. Isso daqui eu não sabia. O que é? Perdi, não entendi. É porque tem um Apple Pencil USB-C. Tá. Tem esse daqui, ó, que é o que carrega do lado dele, tá? Eu tenho porque eu tenho um iPad mini, que é outra coisa também, eles não mexeram no iPad mini. É esse daqui. Você liga do lado dele, ele carrega. Mas tem uma outra versão que é pra usar, se não me engano, com o iPad mais barato, porque ele não tem o negócio de carregamento sem fio do lado, que você puxa daqui, ó, que é... Ah, ali, ó, dá pra carregar. É esse daqui, ó. Ele é mais barato esse daí? Ele é. E ele vai funcionar? Ah, que bom, então, Não, mas todo mundo vai ter esse daí, porque a não ser que você esteja fazendo o upgrade do iPad mais barato. Porque todo mundo que tem o outro iPad, ou o Pro ou o Air... comprou esse. Mas enfim, esse iPad aqui no Brasil não tem o Pencil Pro, você tem que comprar o USB-C. Tem o keyboard também. Então não vai ter o Pro lá? No Brasil, não. Não tem? Não tá aqui pra vender. Que absurdo! Não tem aqui, né? E o teclado só tem em inglês. Não vou reclamar porque eu prefiro, inclusive. Se os inglês internacional funcionam nos acentos. Cara, sem o Pro, então, bota o Apple Care. Apple Care. Não, no Brasil chama Protection Plan. Por que não chama plano protetor? Eu não sei se é a mesma coisa, tá? Mas eu vou adicionar, porque tá muito barato pra ser a mesma coisa. Deu 36 pila. Sai por uma barateza de 36 mil reais. Sem o Pro. Dá pra comprar uns 8 Ford Ka 99. Peraí, 3, cara. Meu Deus do céu. Mas o Jaime eu não vendo por todo o dinheiro do mundo. Como é que sai disso aqui e vai pra isso aqui? Eu não entendo. Isso daqui é o máximo nos Estados Unidos. 36 mil reais. Compensa você pegar a passagem, comprar passagem, comprar o iPad nos Estados Unidos. Passa a semana na Disney. Compensa. Então tá aí. É impressionante, é extremamente potente. Vai ser o tablet mais rápido do mundo. Vai ter uma velocidade que você nunca vai usar se você comprar esse tablet, porque não tem aplicativo que tire vantagem disso. Passar bem.